A história começa com Xiaoyan, nosso protagonista, que eu vou chamar de James para facilitar. Ele está amarrado enquanto sua namorada está livre, mas calma, não é isso que vocês estão pensando. A situação é crítica. Ele está prestes a ser jogado em uma cela cheia de zumbis. Sua namorada, que o traiu, relembrando de todos os amigos de James que morreram e que ele será o próximo. Nesse momento, James sente uma culpa profunda por ter confiado nela e começa a gritar, desejando que ela sofra uma morte dolorosa. A namorada do protagonista, fingindo-se de vítima, agarra o braço de seu novo namorado e pede que ele elimine James. O homem obedece e propõe torturá-lo lentamente, para que sua mulher possa aproveitar o espetáculo antes de matá-lo. Como se isso não fosse suficiente, ele ainda agradece a James pelos suprimentos, que garantirão seu conforto por vários meses. Em questão de segundos, nosso protagonista cai na caixa de zumbis, que o atacam sem piedade. Amarrado e sofrendo, ele só pode gritar enquanto sonha em se vingar de sua ex-namorada, Víbora, e do namorado, Lixo, prometendo que, se tivesse uma segunda chance, não hesitaria nem por um instante. Mas, de repente, James acorda e escuta Víbora exigindo explicações por não ter incluído seu nome na escritura da casa, questionando assim seu amor por ela. Enquanto tenta se recompor, percebe que pode ter voltado ao passado, antes do apocalipse. Em sua vida anterior, Víbora o enganou, roubando-lhe a herança dos pais e deixando-o na rua. Durante o apocalipse global, que transformou as pessoas em zumbis, nosso protagonista, com a ajuda de amigos, conseguiu sobreviver e estabelecer um refúgio seguro, com recursos suficientes para vários meses. Nesse momento, Víbora reapareceu, fingindo desespero e buscando um lugar para se proteger, recuperando assim a confiança de James. Ele logo percebeu que foi um erro confiar nela, pois, na noite seguinte, ela abriu as portas do refúgio para seus inimigos. Além disso, a traidora exigiu 400.000 yuans e a casa como preço para se casar com ela, agindo com arrogância e segurança de que James estava cego por sua beleza e não enxergava seu verdadeiro caráter. Mas, desta vez, as coisas seriam diferentes, pois o protagonista não permitiria que essa pessoa maldosa o manipulasse novamente. No entanto, sabia que deveria agir com cautela para não levantar suspeitas, pois, se deixasse levar pela raiva naquele momento, poderia ser prejudicial. Víbora lhe deu uma semana para cumprir suas exigências, ameaçando cancelar o casamento se ele não o fizesse. No entanto, inesperadamente, James a expulsou de sua casa, assegurando-lhe que havia entendido perfeitamente a situação. Víbora, surpresa com a atitude inesperada do protagonista, não conseguia entender a mudança em seu comportamento. Mas agora que havia se livrado da traidora, James se deu conta de que restava apenas um mês para o apocalipse, então precisava se preparar com urgência. Nesse momento, ele recebeu uma notificação semelhante à de um jogo. Adivinha? Hack para o protagonista. Após ativar o sistema do apocalipse, James recebeu uma missão chamada Preparação para o Apocalipse, que exigia a aquisição de um terreno e o acúmulo de recursos suficientes para um ano. Ao completar a missão, ele ganharia 10 pontos, que poderiam ser usados para obter recompensas na loja do sistema. Ansioso pela recompensa, James se perguntava o que poderia adquirir na loja, embora ainda não soubesse exatamente quais itens estavam disponíveis. A loja do sistema oferecia principalmente caixas de saque e poções para aumentar a força física. No entanto, o que mais preocupava James naquele momento era sua fome, então decidiu pedir um jantar sofisticado em casa. Lembrava-se de como, em sua vida anterior, gastava cada centavo para financiar os caprichos de sua namorada, deixando-se em uma situação precária. Desta vez, não iria se limitar, pois, com o apocalipse prestes a acontecer e os zumbis espalhados por toda parte, deveria aproveitar a comida deliciosa enquanto pudesse. Algumas horas depois, a entrega chegou, e nosso protagonista, que antes jamais teria permitido um pedido tão extravagante, decidiu começar com um ensopado de porco de 300 yuans. Depois de sobreviver com alimentos básicos durante o apocalipse, aquela comida parecia um verdadeiro manjar. Nosso protagonista não se conteve e continuou devorando com entusiasmo. Quando estava prestes a terminar, seu telefone começou a tocar. Era Xixiane, amiga da Víbora, que já havia discutido com ela sobre o assunto. Furiosa, começou a repreendê-lo, questionando como ele ousava tratar Víbora daquela maneira. Xixiane insistia que James deveria demonstrar seu amor com um presente valioso, como um imóvel. Caso contrário, não poderia afirmar que realmente a amava. Segundo ela, Víbora estava apenas testando James, e ele havia falhado. Xixiane o advertiu de que, se não entregasse a escritura da casa e 1 milhão de yuans como pedido de desculpas, não ajudaria a resolver o mal-entendido, o que poderia resultar em uma separação. Frustrado com a atitude de Xixiane, James pensou que seria melhor se livrar dela. Ignorando seus protestos, desligou a chamada, cansado de pessoas que só se interessavam por seu dinheiro. No momento,
Sua prioridade era encontrar e comprar um terreno adequado. Ele queria construir uma fortaleza robusta, que não apenas fosse fácil de defender, mas também estivesse próxima a uma fonte de água e a uma floresta. Na manhã seguinte, foi até uma agência imobiliária e foi recebido de imediato por uma consultora, que lhe perguntou se estava ali para alugar ou comprar uma casa. James estava prestes a explicar que não estava interessado em nenhuma dessas opções, mas sim em algo muito mais valioso. Foi quando o gerente de vendas se aproximou e pediu à consultora que ajudasse a transferir algumas caixas, pois haviam recebido um grande carregamento de papel higiênico. Ela tentou explicar que estava atendendo um cliente, mas ninguém a ouviu. O gerente não via James como um cliente de verdade e até repreende sua funcionária por esquecer o que havia aprendido, afirmando que um bom corretor imobiliário precisa de carisma. Ele olhou James de cima a baixo e disse que, por parecer um fracassado com roupas baratas, provavelmente nem poderia pagar por um vaso sanitário, então não merecia ser tratado como um cliente. O James ficou irritado com a atitude arrogante do gerente, que olhava os outros com superioridade, e o desafiou a repetir seus comentários e justificar seu desprezo. Com um tom provocador, ele respondeu que, se James conseguisse comprar um vaso sanitário, ele próprio comeria excremento vivo. Ao ver a expressão de James, o gerente percebeu que logo se arrependeria de suas palavras, mas evitou mostrar isso. James então anunciou, em voz alta, que não estava ali para alugar ou comprar uma casa, mas para adquirir um terreno. Os outros clientes ficaram surpresos ao ver alguém tão rico querendo comprar uma propriedade. De imediato, a atendente convidou James a se sentar para uma apresentação detalhada, enquanto o gerente observava com desconfiança, duvidando da capacidade do protagonista de pagar. James já sabia exatamente o que queria: um terreno perto de montanhas e água, de preferência com um riacho. Também seria ideal se houvesse fábricas ou grandes edifícios na área. O gerente, ainda cético, sugeriu um terreno no Distrito Oriental, que estava cheio de fábricas inacabadas e projetos abandonados. Mesmo com a consultora alertando que essa propriedade não era atrativa, James não se importou. As fábricas inacabadas, para ele, eram uma vantagem, não um problema. Após analisar tudo, decidiu que aquele terreno era exatamente o que precisava. Pronto para fechar o negócio, ele assinou o contrato e pagou imediatamente. A consultora ficou chocada, incapaz de acreditar que alguém em sã consciência queria adquirir um terreno como aquele. Mas James apenas pediu para apressarem o processo, pois havia alguém que não podia esperar para comer excremento fresco. Os outros clientes, se divertindo com a situação, começaram a pressionar o gerente para cumprir sua palavra, já que a transmissão ao vivo já estava acontecendo. Um deles, mesmo um pouco enjoado, brincou dizendo que, pelo menos, o esterco estaria fresco, já que só havia comido alguns camarões. Enquanto isso, o protagonista já havia dado o primeiro passo comprando o terreno, mas agora precisava arranjar dinheiro para os suprimentos. Ao sair da agência imobiliária, ele foi reconhecido por Lee Li-Shizo, o amante de sua ex-namorada, que ficou surpreso ao ver o caos que se desenrolava lá dentro. Funcionários e clientes cercavam o gerente, exigindo que ele cumprisse sua promessa, enquanto ele, desesperado, implorava para não ter que comer esterco. Longe dali, Víbora pintava as unhas, aproveitando sua vida despreocupada. Mas seu momento de relaxamento foi interrompido por uma ligação de Lee Li-Shizo, que contou sobre a compra do terreno por James. Surpresa, ela não conseguia acreditar de onde ele havia conseguido tanto dinheiro. Lee Li-Shizo descobriu que James pagou 300 mil yuan, provavelmente usando o dinheiro que ela queria para casa, o que a deixou furiosa. Mesmo com Lee Li-Shizo aconselhando calma e sugerindo que conversasse com James antes de tirar conclusões, Víbora estava irritada demais para ouvir. Seu plano era expô-lo nas redes sociais. O famoso cancelou no Twitter kkkkkk. Enquanto isso, James estava focado nos custos dos suprimentos e na construção de sua base. Mas seus pensamentos foram interrompidos por batidas frenéticas na porta. Era Víbora, acompanhada por sua amiga. Ela estava furiosa por ele ter gastado seu dinheiro, mas James nem entendia do que ela estava falando. Víbora insistia que o dinheiro que ele usou para comprar terras pertencia a ela, por isso, o terreno também era dela. O James nem sabia como reagir a tamanho absurdo. Sem paciência, James decidiu explicar tudo de um jeito que até ela entenderia. Ele não gastaria mais um centavo com ela. Além disso, deixou claro que sabia sobre seu caso com Lee Li-Shizo. Víbora ficou chocada, sem entender como ele sabia daquilo. Vendo a tensão crescer, sua amiga tentou amenizar a situação, sugerindo que resolvessem tudo de forma pacífica. Mas James não tinha tempo a perder. Sem rodeios, jogou na cara dela que não tinha mais nada para conversar. Sem mais delongas, bateu a porta na sua cara. Víbora ficou perplexa. Como ele sabia? Eles sempre foram discretos ao alugar quartos. Sua amiga também estava confusa, perguntando por que ela nunca lhe contou nada.
Víbora tentou minimizar a situação, dizendo que não era algo sério, apenas algumas noites ocasionais de muita diversão. Mas, mesmo tentando se convencer, sentia que a situação estava fugindo do controle. Sem outra opção, as duas voltaram para casa para repensar sua estratégia, pois sua amiga havia cometido um erro ao subestimar James. Já Shishani teve uma ideia para conseguir o dinheiro de James. Ela planejava conquistar James, afinal, ela e Víbora eram amigas há anos, sendo essa a única forma delas conseguir executar o plano. No dia seguinte, James chegou ao local da construção com sua equipe, pronto para transformar a fábrica em sua fortaleza. Ele queria saber quanto tempo levaria para concluir o projeto. O capataz explicou que seria necessário reforçar as paredes, construir torres de proteção, instalar cercas de arame farpado, reforçar portas de ferro e adicionar vidro à prova de balas. Tudo isso demandaria tempo. Curioso, o capataz perguntou contra quem James precisava de tanta segurança, mas ele foi curto e grosso, dizendo que saber demais nem sempre era uma boa ideia. Seu foco era saber se a construção poderia ser finalizada em um mês. O capataz balançou a cabeça. Era praticamente impossível nesse tempo, mas, com dinheiro suficiente, talvez pudessem tentar. James, então, pediu um orçamento detalhado. O capataz calculou que, para concluir tudo em um mês, os trabalhadores precisam se revezar sem descanso, o que aumentaria o custo para o equivalente a 6 anos de trabalho. O preço total: 20 milhões. Para começar, seria necessário um adiantamento de 5 milhões. James hesitou. Ele queria iniciar a obra imediatamente, mas não podia arcar com esse valor naquele momento. Ainda assim, garantiu que o pagamento seria feito dentro de uma semana. A empresa de construção não precisava se preocupar. Se ele não pagasse, o terreno ficaria para eles. Mas, de repente, James foi surpreendido. Era Shishani fazendo a pergunta mais inteligente do mundo, enquanto se abraçava no braço dele. O que ele estava fazendo ali? Meu amigo, isso não faz nem sentido. A pergunta tinha que ser para ela o que ela estava fazendo ali. E com isso terminamos o 2 capítulo. Like nesse vídeo, like nesse vídeo, like nesse vídeo.